Boa noite para você. Agora vamos também conversar um pouquinho com o vereador Richard Saranha, tratando o assunto que está dando o que falar aqui na Câmara também, em decorrência que está saindo aqui, sendo divulgado em mídias como alguns programas locais, é a questão de áreas demarcadas. Existe ou não quilombolas? Existe ou não áreas? E quais possíveis conflitos, né, existenciais pode haver quanto aos conflitos existenciais, né, sobre essa questão e o que fazer para evitar? Muito boa noite, vereador. Boa noite, Mila. Existem dois pontos importantes que precisam ser discutidos. Primeiro, o ponto pessoal. Cada um se intitula o que quiser. Algumas pessoas se auto-intitularam quilombolas. Essas pessoas, auto se intitulando quilombolas, elas foram certificadas por um órgão federal. Houve uma certificação. Então, elas se definiram que eram quilombolas, houve uma certificação da pessoa dizendo que era quilombola. Quanto à demarcação territorial, não existe nenhuma área quilombola no município de Itacoatiara. Existe, sim, um processo tramitando dentro do INCRA que precisa obedecer alguns quesitos legais que, no final, se comprovado, pode se instituir ou não uma área quilombola. Eu sou contra. Por que sou contra? Porque lá naquela área que está sendo, está tendo litígio, está tendo a briga, é a área de expansão do município de Itacoatiara. Eu costumo dizer que Itacoatiara não vai crescer para dentro do Rio Amazonas. Itacoatiara vai crescer para a parte de trás, onde já tem o conjunto Jacarezinho, onde já tem o conjunto Poranga 1 e 2, onde já tem o bairro Jacarezinho e outros projetos de urbanização que estão sendo levados para lá. Tem o IFAM, tem a UFAM, então tem muita coisa que ainda vai crescendo no município de Itacoatiara. Especialmente pelo seguinte: se eu quero ser quilombola, é um direito meu, eu vou ser no quintal da minha casa. Eu não preciso de terra além disso para defender a minha tradição. Sendo que, se você for ao Lago de Serpa, ninguém exerce a tradição quilombola. Lá eles não fazem um artesanato, lá eles não jogam capoeira e não exercem nenhuma cultura quilombola. Nós temos conhecimento que, patrocinado por um partido político, pessoas estão sendo mandadas à Bahia para estudar a cultura quilombola, para quando vir o estudo, essas pessoas poderem praticar essa atividade, falseando um falso entendimento que ali existe uma cultura quilombola que nunca existiu. Isso é resultado de um sonho de alguém que sonhou um dia que ali tinha um quilombo de serpa. Ok. Quanto aos conflitos, existe? É possível? O que fazer para evitar? Percentualmente não são esses os dados exatos, percentualmente nós temos 100%. 90% não são quilombola e 10 são. Quando você incita as pessoas a dizer, olha, vai lá, tu é quilombola, o direito da terra é teu, o cara tem que sair porque a terra é tua, vamos invadir, quem quer entrar, quem está dono da terra não quer que a pessoa entre. E começa a ter os conflitos, começa a ter as discussões, começa a ter os debates, e isso fica acalorado. Quando não há o poder público para fiscalizar, quando a polícia não é tão próxima, que não tem posto de policial ali, quando as pessoas entrarem em conflito ali armado, não vai ter ninguém para separar. Infelizmente, nós só vamos chegar lá para recolher corpos. É essa a incitação do partido político, é essa a incitação que, infelizmente, é feita pela Igreja Católica. Infelizmente, porque sou católico, não defendo essa bandeira de invasão. E é essa incitação que é feita por outras pessoas, porque o que elas fazem? Elas incitam e ficam de longe. Elas só mandam, vai lá e faz. As pessoas induzidas ao erro vão lá e começam a tentar invadir terreno de quem lá está. E isso vai criar um conflito, como já acontece no estado do Pará, como já acontece em todo o Brasil. Ok. Já foi emitido algum documento ao INCRA? Existe alguma resposta oficial? Sim, nós fizemos uma audiência pública aqui, que foi feita a um pedido meu. O representante do INCRA veio à Câmara de forma virtual e, de forma clara, ele disse que não existe uma área quilombola instituída pelo INCRA e que existe um processo de demarcação. Inclusive, depois nós fizemos isso via ofício, eu e o presidente, e foi respondido a esta casa dizendo que nós temos um documento assinado pelo presidente do INCRA dizendo que não há área quilombola no município de Itacoatiara. Ok. Algo a acrescentar mais, vereador? Suas considerações? Só isso, Mila. O que a gente pede é calma. A gente pede que esse processo seja feito de uma forma regular, sem interferência de ninguém, sem incitação à violência, e que no final vai ficar comprovado
que não existe área quilombola no município de Itacoatiara. E quem quiser instituir, que se identifique como quilombola e queira instituir dentro do seu terreno, eu apoio. O que eu não apoio é ele invadir o terreno do vizinho, é ele querer terras que não são dele. Muito boa noite para você que acompanhou e está acompanhando mais uma sessão aqui da Câmara Municipal de Itacoatiara. Estamos aqui mais uma vez com o vereador Robson Siqueira, que estará falando sobre os seus trabalhos na casa, que terá uma pequena pausa. Boa noite, vereador. Boa noite a toda a população itacoatiarense. Como você bem falou, teremos uma pequena pausa, né? Ouso dizer que, quem sabe, na próxima sessão nós voltamos a participar novamente. Mas, ao longo de 1 ano e 8 meses, nós apresentamos uma série de requerimentos, uma série de projetos de lei, uma série de reivindicações em favor da população itacoatiarense. E por apresentar, por cobrar, por ter uma forma diferente de cobrar, né, na verdade, fazendo quase que um trabalho investigativo em cima das falhas, que não são poucas, do poder público municipal em Itacoatiara, nós sofremos retaliações. Isso é algo até conhecido em outros municípios. Nós temos um exemplo em Coari que, há anos atrás, 4 vereadores foram cassados porque eram contra as vontades daquela gestão anterior. E a daqui se espelha muito na gestão de lá, inclusive trouxe esse aprendizado em tentar conturbar o meio de campo, né, acusando alguém de ter cometido um crime que não cometeu. Portanto, o crime de acúmulo de cargo público, ele não está sendo julgado pelo tribunal, foi apenas o processo de cassação se foi julgado da maneira correta. Isso eu lhe garanto que não foi. Inclusive, os próprios desembargadores não se entenderam, ficou 12 entenderam que foram corretos e 8 entenderam que foram contrários. Se eles, que são manipuladores da lei, ficaram com essa dúvida, quem dirá eu, que sou médico, né? Portanto, eu tenho a plena convicção, de acordo com a orientação dos nossos advogados, de que existiu, na verdade, uma indução, né, para que alguns entendessem, infelizmente, de uma outra maneira, uma indução não provocada por alguém, mas no conteúdo do processo como um todo, né, e ali teve essa votação que, na verdade, foi não inesperada, mas foi surpresa para mim. Mas nós já fizemos a nossa defesa, a defesa está prontinha. Amanhã, após a leitura do acórdão, nós já iremos protocolar essa defesa e isso tem um prazo para ser respondido. E eu tenho a plena convicção de que eu não fiz nada de errado. Portanto, quem caminha certo sempre tem a certeza e nunca há dúvida de que amanhã a polícia não vai estar batendo na minha porta. Então, eu digo a toda a população itacoatiarense de que hoje, todos sabem, eu sou inclusive pré-candidato a deputado, e isso não veio à toa nesse momento. Por 8 vezes foi adiada essa votação para tentar conturbar esse processo eleitoral. E não se espante se durante todo o processo eleitoral este vereador seja um dos mais atacados, porque vai contra as vontades da gestão municipal. Na verdade, eu vou em favor da população e contra exatamente as vontades de muita gente que procura fazer as coisas erradas. Como eu falei agora há pouco na tribuna, existem uma série de situações levantadas pelo Ministério Público, inclusive denunciadas por mim e por outros vereadores, que estão sendo apuradas, e eu acredito piamente de que a justiça ela sempre será feita. Digo a você e a toda a população que este cidadão, Robson Siqueira, jamais, repito, jamais irá se meter em coisas erradas. Eu tenho uma profissão a zelar. Você já imaginou eu no meu consultório e um paciente olha para mim e diz assim, olha, o doutor ladrão? Não, esse aí eu não levo comigo. Eu tenho a fama e o reconhecimento, fama abre aspas aí, o reconhecimento dos pacientes que eu atendo, da população itacoatiarense, por ser o brigão, mas aquele que vai em favor da população. Isso daí, tenho certeza que eu tenho muito orgulho disso. Portanto, não saio de cabeça baixa, de cabeça sempre erguida, em altivez, e tenha certeza de que a gente representa o fino, repito, o fino da política no quesito investigação e denúncia. Prefeito, infelizmente, essa luta o senhor vai perder. Estamos aqui com a vereadora Nádia Holanda, do PSC, a primeira suplente do vereador Totti Adiel, né? E hoje recebendo as boas-vindas na Câmara. E mais uma vez também, seja muito bem-vinda para os trabalhos, os desafios, a senhora que citou, né, que não está somente para lutar e buscar melhorias para uma classe de deficientes físicos, mas também para toda uma população, assim como as mulheres, as mães solteiras, que enfrentam também outros desafios.
Então, vereadora, as suas palavras e, mais uma vez, parabéns. Boa noite. Eu quero agradecer imensamente, né, todos os nossos colegas aqui por ter me recebido, todo o carinho, né, que eu recebi na hora da sessão. E é uma luta muito árdua, né, não é de hoje. Vamos dizer assim que eu já nasci na política porque eu fui causa de uma negligência médica e desde aí começa uma luta, né, de lugar, de querer os direitos. E fora quando, no decorrer, como adolescência e agora como mãe, né? Então, eu quero dizer a todos, né, que votaram em mim, me deram esse voto de confiança. Como sempre falavam para mim, né, recebi várias mensagens, é tudo no tempo de Deus, não no nosso. Então, Senhor, aqui eu estou. Esse cargo não é meu, é de Jesus Cristo. Ele que vai comandar. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E outra, vou tentar fazer, vou tentar não, eu vou conseguir fazer de 2 meses valer a 4 anos. Muito obrigada. E espero várias vezes eu estar aqui dando essa entrevista. Vocês vão ouvir muito da gente, viu? Obrigada. Muito bem, falamos com a vereadora Nádia Holanda, do PSC. Para você, boa noite.